A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez em mais uma lição do Capé de Sande, nesta videoaula que tem o intuito de ajudar os nossos professores e professoras a desenvolver o assunto junto às suas classes. Nessa ocasião, estou aqui acompanhado do nosso irmão presbítero Márcio, da nossa congregação de Vila Guarani, e estamos aqui nesta ocasião para comentar sobre mais uma lição do nosso trimestre que tem como tema Quem é Deus? A lição que nós estaremos abordando, a lição de número 11, que tem por título A Vontade de Deus. O texto-chave da nossa lição se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 10, que tem assim as palavras de Jesus na sua oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a leitura bíblica se encontra no livro de 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 24 até o 28. Nesta lição, nós estaremos estudando, portanto, sobre a vontade de Deus. E o comentarista, ele para abordar este assunto, ele vai nos trazer aqui no primeiro tópico um panorama sobre a visão calvinista quando ele vai falar a respeito da vontade de Deus. Para os nós que já estamos estudando aqui esse trimestre, na lição anterior nós estudamos sobre as obras de Deus. E nessa lição nós tivemos um comentário, uma explanação a respeito também deste assunto da vontade de Deus, né? Só que numa abordagem um pouco diferente da que faremos hoje. Hoje nós estaremos verificando nesse comentário como que nós podemos entender a vontade de Deus em relação à responsabilidade humana. Então, no nosso primeiro tópico, o comentarista ele vai desenvolver aqui um resumido comentário do que seria a visão calvinista a respeito da vontade de Deus. Então, nós temos aqui no primeiro subtópico, na letra A questão do determinismo teológico. O que vem a ser o determinismo teológico? É um entendimento de que todas as coisas já estão pré-determinadas pela vontade de Deus. E o determinismo teológico é uma interpretação bíblica de linha calvinista, não é? É importante nós dizermos que dentro da linha calvinista existem algumas vertentes, né? Então, existe uma linha que é bem rígida em relação a essa questão do determinismo, né? Eu me lembro, inclusive, quando a gente teve o último processo eleitoral aí para presidente aqui no Brasil, né, um grande teólogo calvinista, de linha calvinista, ele até fez um vídeo, uma live, e que ele dizia assim: olha, meus irmãos, nós não precisamos nos preocupar com o próximo presidente, porque já está determinado por Deus, né? Então, essa é uma linha que acredita, que entende que tudo o que acontece já foi determinado previamente por Deus, né? Todos os fatos. Não apenas os fatos gerais da história da humanidade, como também os fatos específicos seriam determinados por Deus. Nós temos um entendimento um pouco diferente, mas é importante nós sabermos que existe esse entendimento dessa forma. Agora, dentro da própria visão calvinista, existe também um outro entendimento que faz uma certa distinção. E a distinção é a seguinte: quando se considera a questão da salvação, né, que na teologia sistemática nós damos o nome de soteriologia, né, doutrina da salvação, quando se faz referência à salvação, então a visão calvinista tem uma posição que a gente chama de monergismo, né? O que seria o monergismo? O monergismo é uma palavra
que significa que apenas uma causa é responsável por uma consequência, né? Então, por exemplo, para a salvação, apenas Deus, unicamente Deus seria o responsável para trazer a salvação ao ser humano, e o ser humano não tem nenhuma participação nem mesmo em aceitar essa salvação, né? Então, o monergismo diz isso. E, em relação aos demais fatos da história, haveria então uma esfera em que o homem teria liberdade de fazer as suas escolhas, né? Então, existe até um livro de um teólogo reformado, portanto de linha calvinista, bem famoso, é o Donald Carson, onde ele fala sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? Então, quando nós nos aprofundamos um pouco nesse assunto, no qual eu não sou especialista, né? Confesso aos irmãos, porém, um pouco de leitura a gente percebe que mesmo dentro da visão calvinista existe algumas vertentes, né? Mas todas elas de mais ou menos teor em relação ao determinismo teológico, né? E em relação a essa visão, nós temos algumas implicações, né? E eu gostaria de passar aqui a palavra para o nosso irmão, presbítero Márcio, para que ele possa falar a respeito de quais seriam essas implicações do determinismo teológico. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um grande privilégio, irmãos, estar aqui novamente, né, participando desta ferramenta que o nosso ministério, através da equipe do CAPED, tem preparado e desenvolvido para acrescentar aí na preparação das aulas dos irmãos, né? Temos feito uso desta ferramenta na preparação das nossas aulas ali na congregação, e para nós é motivo de sempre muita alegria estar aqui cooperando com os irmãos, né? Dentro deste tema, irmãos, que é de extrema importância, porque nós estamos vivendo dias em que se faz necessário nós, servos de Deus, termos um pleno conhecimento, né? Dentro da nossa capacidade, dentro daquilo que nós podemos adquirir de conhecimento, estar o mais abalizado possível, para que possamos também transmitir esse conhecimento aos nossos alunos, para que possamos também levar com muita segurança, né, para que a igreja do Senhor ela seja edificada dia após dia. Dentro desse aspecto que o pastor Micael estava falando, existem implicações, existem situações dentro deste assunto que trazem confusão, que trazem embaraços. E se nós não tivermos conhecimento, nós vamos ser facilmente enganados, né? O que percebemos é que existe um distanciamento, né? Existem muitos erros que vêm sendo cometidos ao longo dos anos, evidentemente, uma vez que as pessoas se afastam de Deus, né? E nós estamos conhecendo Deus através do ensinamento desta lição, e nesta semana, estudando sobre a vontade de Deus, sobre este assunto que nós estamos falando, né, das implicações do determinismo teológico, é saber que essas implicações do determinismo teológico, tem muitas delas rondando por aí, querendo nos trazer os seus ensinamentos, né? E uma delas é que, se Deus preordenou detalhadamente tudo o que acontece por intuição lógica, os seres humanos não têm liberdade de escolha. E nós sabemos que Deus, ele age de maneira diferente com seus filhos. Apesar de ele demonstrar a sua vontade absoluta, né, nós somos portados de livre-arbítrio, podemos escolher aquilo que nós queremos fazer, né? E o que o determinismo teológico quer fazer é dizer que nós não temos escolha. Deus determinou, vai se cumprir, né? E nós vamos estudando mais à frente aí essa lição, que é muito importante para todos nós, que vai nos trazer um aprendizado riquíssimo, riquíssimo. Exatamente. E, inclusive, dando continuidade aqui a essa questão das implicações, a gente vê que em Tiago capítulo 1, versículo 13,
como menciona aqui o nosso comentarista, diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta, né? Então, uma das dificuldades de nós entendermos, à luz da Bíblia, essa questão de que todas as coisas são pré-determinadas por Deus e não há nenhuma esfera em que o homem possa fazer a escolha, é que o mal existe, né? Então, a implicação seria o seguinte: se o mal existe e Deus que preordenou todas as coisas, então Deus também determinou o mal e o pecado, né? E isso fere aquilo que a Bíblia diz a respeito do caráter de Deus, né? Então é essa a questão que traz uma contradição entre o que a Bíblia diz a respeito de Deus para a gente conciliar com essa questão de que Deus ele é o responsável por tudo que acontece, o responsável direto, né, por tudo aquilo que acontece. Então, o homem, como foi criado com Deus, com a sua capacidade de escolha, ainda que a capacidade de escolha do homem esteja afetada pelo pecado, né, pela sua natureza pecaminosa, a Bíblia é clara em dizer que não há nenhum bem no homem. No entanto, a Bíblia mostra diversos textos em que existe uma responsabilidade humana e, portanto, Deus ele não pode ser colocado como o responsável direto pelo pecado, por exemplo, né? Então, essa seria uma visão desse determinismo teológico que está dentro da visão calvinista. Obviamente que nós não temos aqui tempo para nos aprofundar nisso e nem é o propósito dessa lição. Mas aí no segundo tópico, então, o comentarista ele vai apresentar a visão arminiana, né? Que é a visão que nós cremos e a visão é a linha teológica dentro da qual se encontra a nossa igreja. E o nosso irmão presbítero Márcio então estará discorrendo a respeito do que diz a visão arminiana sobre a vontade de Deus e a responsabilidade humana. Ao observarmos o caráter de Deus, como disse aqui o nosso comentarista, concluímos que a realidade mundana não é compatível com a vontade divina. A forma como muitas vezes a humanidade vem vivendo, ao longo da história nós temos acompanhado e visto que sempre o homem segue por caminhos que os levam para distante de Deus, né? Mas Jesus, ele nos ensina de uma outra maneira. Dentro da questão arminiana, Jesus nos ensina que, dentro da oração do Pai Nosso, que nós devemos e pedimos para que a vontade de Deus ela seja realizada em nossa vida, né? E a vontade de Deus, meus amados, na verdade é o querer de Deus sobre todas as coisas, não é? Através da sua vontade, ele decreta, ele permite cada situação que ocorre, que aconteça na existência do universo, né? Deus é soberano e nada pode escapar da sua vontade. Então, significa dizer que nada acontece fora da vontade de Deus. Nada acontece fora da vontade de Deus. Então, o mundo obedece a Deus. Nós estamos vendo o caminho que a humanidade tem tomado, né? No entanto, quanto aos ensinamentos de nosso Senhor acerca da vontade de Deus para com a nossa vida, nós podemos entender, ver perfeitamente que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é absoluta, né? Absoluta. Nós, servos de Deus, entendemos isso, que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é absoluta, né? Que se refere exclusivamente às próprias ações de Deus e implica na sua firme determinação quanto ao que Ele fará, né? Então, nós podemos citar aqui dois exemplos da vontade soberana de Deus. Na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 11, onde o texto diz: segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade,
Ou também podemos citar quando Daniel escreveu ali, no capítulo 4 e verso 35, dizendo: segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Note que neste caso o único agente é Deus, e o efeito desta ação ele é certo, né? Então Deus ele trabalha, Deus ele age dentro da sua vontade de maneira soberana. No entanto, nós também vemos que Deus também age segundo a sua vontade de maneira permissiva, né? Que se refere às ações de suas criaturas e expressa o que lhe seria agradável que fizesse. Quando Jesus diz, na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Neste caso, as criaturas são os agentes. Nós estamos pedindo para Deus. Nós, como igreja, pedimos para Deus: Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o efeito não é assegurado, pois trata-se de uma petição. Nós estamos pedindo para Deus, né? E o que vemos ao longo dos dias que nós estamos vivendo é que a humanidade ela parte para um caminho diferente daquilo que nós estamos estudando na palavra de Deus, né? O mundo está desobedecendo a Deus, indo por um caminho, como disse o escritor, que há um caminho aos olhos do homem que parece bom, mas no final dele são caminhos que levam à morte, Então, eu concluo aqui dizendo que a humanidade, que o homem, ele está indo por um caminho sobre o qual ele não está agradando a Deus, está desobedecendo a Deus. E nós, como igreja, devemos apresentar isto à humanidade, dizer que existe um Deus verdadeiro, que existe um Deus poderoso e que este Deus tem uma vontade sobre a humanidade. De fato. E como disse o nosso prezado irmão, presbítero Márcio, o mundo ele não está, ele disse, e é algo óbvio, né, que todos nós vemos, o mundo não está caminhando de acordo com a vontade de Deus. Ao contrário, né, a Bíblia diz lá em Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou seja, são dois elementos, dois fatores, né, totalmente antagônicos, né? E como que o mundo pode andar fora da vontade de Deus se não existisse nenhuma margem para que algo acontecesse dentro da permissão de Deus? Então, se torna óbvio que a vontade de Deus ela tem diversos aspectos, né? Tem aquele aspecto relacionado à soberania de Deus, mas tem também aquele aspecto, como disse aqui o nosso presbítero Márcio, relacionado à permissão de Deus, né? E é por isso que são bem interessantes aqui esses 4 pontos do segundo tópico que nós estamos estudando sobre a visão arminiana, que primeiro uma pergunta, né? O mundo obedece a Deus? A resposta é não. Né? Portanto, nem tudo que acontece é da vontade de Deus. Porque se Deus tem uma ordem, se Deus dá uma ordem e alguém não obedece, obviamente que a desobediência à vontade de Deus é algo que não corresponde à sua vontade, né? Não temos dúvida disso. E por que isso? Porque mesmo Deus sendo soberano, como diz aqui o título do segundo tópico, existe uma autolimitação divina. Ou seja, Deus é soberano e ele pode fazer o que ele quiser. Mas por ele ter criado o homem com essa capacidade, com essa faculdade de escolha e de pensamento, né? Então Deus deu ao homem essa liberdade, né? E aí os teólogos e as linhas teológicas vão falar a respeito da questão, a Bíblia vai falar, né? E nós e os teólogos vão interpretar a respeito da questão se o homem tem capacidade ou não de escolher a Deus, né? Mas o fato é que com a capacidade ou não de escolher a Deus, o homem tem capacidade de fazer as suas escolhas, né? Então, isso por causa da autolimitação divina, que está ligado também ao título do terceiro tópico, que é permissões de Deus, né? E para fechar esse tópico aqui, quando se fala da vontade de Deus,
quando a gente estuda na teologia, existem diversas formas de classificar os aspectos da vontade de Deus, né? Então, estava pesquisando, então tem lá uma classificação dos aspectos da vontade de Deus que vai falar sobre vontade soberana, vontade moral e vontade condicional. Outro vai falar sobre vontade secreta e vontade conhecida. Outro critério ainda vai falar sobre vontade secreta e decretiva, aquilo que Deus decreta, e vontade revelada e preceptiva, que diz respeito aos preceitos ou às leis de Deus, né? Então existem várias formas de classificar. Mas o que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos é uma forma de nós entendermos os diversos aspectos da vontade de Deus e a gente tentar compreender essa questão de até que ponto vai a soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? Nós poderemos dizer que existem dois aspectos ou três da vontade de Deus. Um, aquilo que a gente chama de vontade soberana. O que seria a vontade soberana de Deus, que está relacionado aqui até o subtópico de soberania de Deus? É aquilo que Deus determinou que será feito e ninguém pode mudar, né? Então, por exemplo, quando Jesus veio à Terra, Herodes queria matar Jesus, né? Mas Deus não permitiu. Deus deu uma ordem lá, uma orientação, no caso, a José, o pai de Jesus, e eles fugiram para o Egito. Então Herodes mandou matar todas as crianças ali de Belém, das redondezas, de 2 anos para baixo, mas Jesus escapou. Por quê? Porque no propósito eterno de Deus, Jesus não poderia morrer ainda bebê, né? Ele tinha uma obra a realizar e a morte dele seria a morte de cruz, como já estava profetizado. Então, a vontade soberana de Deus é aquilo que Deus determinou e não há nada que ninguém possa fazer que mude isso. Agora, existe um outro aspecto da vontade de Deus, que seria a vontade perfeita de Deus. O que é a vontade perfeita de Deus? Aquilo que Deus determinou através dos seus mandamentos, através dos seus preceitos, através dos princípios, mas nem sempre nós fazemos, né? Então, a vontade de Deus seria o mundo ideal, né? E a gente percebe na Bíblia que essa vontade de Deus nem sempre se realiza. Por exemplo, tem um texto muito conhecido de todos nós, que é aquele texto que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Eu vou até ler aqui para eu não errar as palavras. Mas 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então aqui está falando que Deus quer que todos os homens se salvem. Então, se nós fôssemos fazer uma pergunta, todos os homens são salvos? A resposta é não. Não. Biblicamente a resposta é não, porque a gente vê inclusive em Daniel, capítulo 12, e versículo 2, a palavra de Deus diz assim: e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então a Bíblia é clara em dizer que na ressurreição do último dia, alguns do fim dos tempos, alguns serão ressuscitados para a vida e outros para a vergonha eterna. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15, a Bíblia também deixa claro, porque a Bíblia diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a Bíblia é clara em dizer que nem todos vão ser salvos. Então todos vão ser salvos? Não. Mas aí a gente faz a segunda pergunta: Deus quer que todos se salvem? A resposta é sim. Sim. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ou seja, essa vontade de Deus, que a Bíblia é clara, é enfática, não tem como a gente correr desse versículo, não é? Sim. Se não existisse esse versículo, a gente até podia falar, não, talvez Deus não quer que todos se salvem por causa disso, por causa daquilo. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele é muito claro e ele diz, Deus quer que todos se salvem. Mas isso não se realiza. Por quê? Porque a vontade perfeita de Deus é a vontade perfeita, é o mundo ideal, mas nem sempre se realiza. Então nós temos a vontade soberana, aquilo que Deus determinou e ninguém pode mudar. Nós temos a vontade perfeita, aquilo que Deus gostaria que acontecesse, mas nem sempre acontece, porque Deus ele deu ao homem essa região, esse escopo, né? essa área em que ele pode tomar as suas decisões. E temos também algo que não é a vontade de Deus, mas é a permissão de Deus, né? Que o nosso irmão Márcio já falou a respeito. E o que é a permissão de Deus? Aquilo que Deus não queria que acontecesse, mas acontece porque Deus deu ao homem
a faculdade de escolher e tomar as suas próprias decisões. Então, quando a gente vê, por exemplo, em Ezequiel 33:11, tem um texto que Deus, através do profeta, ele fala assim: dize-lhes, vivo eu, o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Então Deus está falando aqui, ó, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Então, existem coisas que Deus não quer que aconteça, mas acontece, né? Dentro dessa área que é permissão de Deus. Então, se nós entendermos que dentro da vontade de Deus, isso é aquilo que Deus determinou e vai ser feito, que é propósito dele, que é a vontade soberana, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus não determinou, aquilo que Deus gostaria, mas não acontece, como, por exemplo, a salvação de todos os homens, a vontade perfeita de Deus. E aquilo que Deus não gostaria que acontecesse, mas acontece. Isso é algo que compromete a soberania de Deus? Não. Por quê? Porque dentro do seu próprio propósito, Deus deu ao homem essa capacidade, né? Então, uma coisa que nós não podemos confundir é que a vontade de Deus, se ela não se realizar, compromete a soberania de Deus. Não. Por que não? Porque dentro do seu próprio propósito, na sua própria sabedoria, Deus determinou que seria assim, né? Então, é dessa forma que nós podemos entender. E no nosso terceiro e último tópico, nesta lição, nós então veremos sobre as implicações da vontade de Deus em nossas vidas. E o comentarista aqui, com muita propriedade, ele coloca aqui que, primeira coisa, nós temos liberdade para abandonar a Deus. No entanto, Deus está no controle de nossas vidas. Então, nosso irmão Márcio, o que o irmão pode comentar com a gente a respeito desse assunto? Pastor, enquanto no discorrer aqui dos comentários a gente vai observando, né, que é um assunto muito rico. E o comentarista, nesta lição, a lição está muito didática, né, mas para os professores vale a pena explorar um pouco mais como subsídio acerca desses tópicos que nós estamos colocando aqui acerca da vontade de Deus. E isso vai enriquecer muito a aula, muito. E aqui dentro do terceiro tópico, eu me lembro que nós estudamos a lição da escola dominical dos jovens e teve um tema que falou muito a respeito disso, de relacionamento. Relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. E esta lição se refere muito bem ao que vem de encontro a essa letra A, aqui do terceiro ponto, que fala sobre as bases para um relacionamento. E uma delas é a liberdade, né? Nós temos a prerrogativa de chegar diante de Deus e dizer, eu não quero mais, né? E aí Deus, como um Deus amoroso, ele vai nos apresentar aquilo que está no seu coração acerca do seu desejo, da sua vontade que é de me salvar. No entanto, ele não vai me obrigar a permanecer servindo a ele, né? E eu sou livre, eu tenho essa condição, nós temos essa condição de fazer as nossas escolhas, né? Se nós não temos a possibilidade de cortar a relação com alguém, né, isso implica, como disse corretamente aqui o comentarista, isso implica em uma obrigação. E Deus, ele não age dessa forma. A maneira como Deus quer ter os seus filhos ao seu lado, mantendo uma comunhão, mantendo um contato direto, é através do amor, através da sua vontade permissiva que seja, da sua vontade soberana, não é? Que é de ter todos os homens em uma comunhão, em um contato com ele. No entanto, nós temos que entender que nós somos livres, e o comentarista colocou aqui pra gente, que nós somos livres até mesmo para abandonar a Deus. Somos livres até para isso. Nós, no entanto, nós não vamos fazer isso, porque nós sabemos o Deus o qual nós servimos, né? E que em sua soberania
mesmo nos dando aí a permissão para abandoná-los, né, ele quer ter um relacionamento íntimo conosco, um relacionamento amoroso com seus filhos, né? Por amor, o comentarista colocou aqui do Roger Olson, por amor, ele respeita a liberdade de suas criaturas pelo bem de um relacionamento genuíno. Então a vontade de Deus é estar bem pertinho de nós, é ter um contato conosco todos os dias, todos os dias. Esta é a vontade de Deus. E o comentarista disse aqui, que os irmãos vão explorar com os alunos, falando acerca da parábola do filho pródigo, em que, no contexto que o nosso irmão traz aqui, ele diz que o personagem principal desta parábola não é o filho, mas é o pai. Por quê? Porque mesmo sendo desprezado pelo filho, o pai, não é, por amor, ele recebe o filho de volta, o abraça, o beija, o veste ele com vestes reais, dá a ele um anel, coloca um sapato, uma sandália nos seus pés, calça ele, e nós vemos que o amor de Deus para conosco é da mesma forma, né? A vontade de Deus é manter um relacionamento íntimo, particular, com todos os seus filhos. De fato, complementando aqui o que o nosso irmão estava desenvolvendo, seu raciocínio, um texto que o comentarista cita aqui da palavra de Deus é João capítulo 6, versículo 66, e nesse texto diz que muitos dos discípulos de Jesus já não andavam com ele, não é? Então, esse, entre outros textos, são textos que mostram que nós, como seres humanos, nós temos essa faculdade, né, de continuarmos servindo a Deus ou o abandonarmos. É claro que, quando nós vamos estudar a respeito da doutrina da salvação, nós vemos Jesus falando, e o texto bíblico muitas vezes falando a respeito de que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu, né? Ou seja, quando nós tomamos essa decisão de servir a Deus, é porque o Espírito Santo trabalhou em nossas vidas, não é? Para que nós pudéssemos, então, termos essa iluminação a respeito da nossa própria necessidade de um Salvador, então nós vamos até Jesus. Porém, nós não podemos entender que uma vez que a gente tenha sido iluminado pelo Espírito Santo, nós não precisamos fazer nada para mantermos esse relacionamento, né? Ou que nós estivéssemos aí presos, né, a esse relacionamento com Deus de uma forma unilateral, ou seja, que apenas Deus fosse responsável para manter um relacionamento, como disse aqui o nosso irmão, próximo conosco. Não, nós temos, né, que fazer a nossa parte, porque quando tudo que está na Bíblia, né, na verdade, existe a parte de Deus e a parte do ser humano, né? Isso de maneira alguma quer dizer que nós acreditemos na salvação pelas obras, não. Porque quando nós somos alcançados pela graça, a graça de Deus é que nos dá a condição de nós agirmos para chegarmos mais perto de Deus, né? Mas nós cremos, né? Porque inclusive nós somos de linha predominantemente arminiana, digamos assim. Nós cremos que nós podemos resistir ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz isso, né, em diversas ocasiões. Hebreus capítulo 6 é um texto muito conhecido a respeito dessa realidade. Então, nós cremos que a vontade de Deus, embora ela se manifeste, e existem determinados pontos em que ela é soberana, como nós já falamos, né? A vontade de Deus ela só ocorre na nossa vida se nós dermos lugar para que Deus possa executar a sua vontade, né? E o comentarista vai aqui, então, concluir esse comentário dizendo que Deus será tudo em todos. E aí, então, nós voltaremos agora aqui para a leitura em classe
né, que nós temos aqui no começo da nossa revista, leitura bíblica, né, que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 e 28, esse texto fala então sobre o propósito de Deus, o plano de Deus, porque futuramente a vontade de Deus vai ser realizada de maneira plena, de maneira cabal, sobre a Terra e sobre o universo, né? Então hoje a vontade de Deus, que é limitada dentro do próprio propósito de Deus, não porque ele não possa aplicar a sua vontade de forma plena, mas porque ele tem um tempo para todas as coisas, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, olha só o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos explicar. Ele diz o seguinte, que no versículo 25, porque convém que reine até que haja posto a todos inimigos debaixo de seu pé, de seus pés. Está falando a respeito de Jesus, né? Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então Paulo está explicando aqui que todas as coisas estarão debaixo do domínio de Jesus futuramente, né? Hoje a gente tem o reino de Deus, mas o reino de Deus ele não está implantado sobre a terra de uma forma plena, de uma forma completa como haverá após o retorno de Jesus. Então está falando aqui que futuramente todas as coisas estarão sujeitas debaixo do domínio de Cristo. E no versículo 28, então, para fechar o raciocínio, Paulo fala, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, dentro do seu propósito soberano, Deus determinou um tempo em que ele haverá de reinar sobre tudo e sobre todos. Mas nós não vivemos esse tempo ainda, né? É por isso que nós precisamos entender que dentro da vontade de Deus existem diversos aspectos. E a soberania de Deus, onde fica? A soberania de Deus, ela não é comprometida, pelo contrário. Quando nós lemos, por exemplo, aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 a 28, nós entendemos que na sua sabedoria Deus determinou um tempo em que ele irá reinar sobre todas as coisas. E para que isso aconteça, então Deus fará justiça. Então a gente tem lá no livro de Apocalipse todos os julgamentos, né? Mateus 24 também fala sobre julgamento, 24 e 25, o sermão profético de Jesus. Então nós entendemos que Deus será tudo em todos, ou seja, a soberania de Deus irá se manifestar de uma forma plena, não só sobre o ser humano, mas como sobre todo o universo, quando chegar o tempo que Deus já determinou pelo seu próprio poder e pela sua própria sabedoria. E então eu gostaria agora de passar aqui para o nosso irmão, prezado presbítero Márcio, para que ele possa fazer as considerações finais e também encerrar com uma oração para nós concluirmos aqui este tempo que estamos tendo com todos vocês. Queridos, finalizando aqui esse subsídio de hoje, dessa rica lição, né, o que podemos dizer diante de tudo que nós falamos aqui é que a vontade de Deus, ela é boa, né? A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável e, como disse Tiago, nela não há mudança e nem sombra de variação. Então que nós possamos aprender acerca da vontade de Deus, que nós, professores, possamos ensinar acerca da vontade de Deus e que possamos juntos, como igreja, viver a vontade de Deus. Acho que esse é o maior objetivo da igreja aqui na terra, é nós vivermos a sua vontade, porque ela é boa, porque ela é perfeita, porque ela é agradável e a igreja deve viver desta maneira. Então, sendo assim, que você tenha uma ótima aula, que Deus use a tua vida perante a classe que você estará ministrando, não é? E para mim é um privilégio, irmãos, estar aqui mais uma vez, cooperando com esse trabalho maravilhoso, cooperando aqui com o pastor Micaías. Obrigado pela oportunidade à equipe do CAPED. Que Deus abençoe a todos vocês e nos dê, neste final de semana, uma aula abençoadíssima em nome de Jesus.
Então façamos juntos uma oração de gratidão a Deus por esta oportunidade de estar aqui, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, aqui, Senhor, estivemos, ó Pai querido, falando, Senhor, acerca da Tua vontade. Ó Deus, este tema tão instigante, este tema, Senhor, ó Deus, tão proveitoso para os dias que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor amado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui reunido em nome do Senhor. Obrigado, Deus, por estar falando aos Teus filhos, a cada professor que, Senhor, está preparando a sua aula. Ó Deus, usa a vida de cada um deles. Usa, Senhor, de maneira especial diante de cada classe. Tudo isso, Senhor, eu te peço e eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então que Deus abençoe a todos, desejamos a todos uma aula abençoada e na próxima semana estaremos aí novamente para trazer outros subsídios para os irmãos. Deus abençoe.